Com certeza você já ouviu falar sobre o crédito do ICMS. Você sabe como funciona, quais as suas características, já ouviu falar sobre o princípio da não cumulatividade, as regras para a compensação, seus prazos. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, eu sou Alexandre Mesari e vou trazer essas informações para vocês. Vamos lá? O que é crédito do ICMS? Sabe me responder? Vamos dar uma olhada? Bom, principais características do crédito do ICMS. O crédito do ICMS é o direito de abater das futuras saídas o imposto pago na aquisição de produtos, mercadorias e serviços. Bom, então é o direito que a empresa, a entidade tem de abater das saídas futuras ali o débito do imposto, que ela vai calcular o débito do imposto, então que ela vai abater esses valores que ela teve na entrada dos produtos. Quando ela compra ou quando ela adquire o serviço, esse serviço, esse produto, essa mercadoria, ela vem tributada pelo ICMS, ela vem com crédito. E esse crédito ela vai utilizar esse valor para abater essas futuras saídas quando ela for fazer a venda, quando for prestar o serviço. Bom, então o crédito do ICMS ele corresponde ao valor a ser abatido do respectivo débito do imposto. Então é justamente o valor que vai ser abatido, certo? Então, quando ele faz a aquisição de um produto, quando ele compra ou adquire um serviço, enfim, quando ele entra na empresa, entra com o crédito do ICMS. E esse valor desse imposto, ele vai abater nas respectivas saídas. Então, esse seria o crédito do ICMS, certo? Vamos dar um exemplo ali para ficar mais claro para a gente, né? Na teoria, fala de uma forma, no exemplo acho que fica mais claro. Vamos lá? Bom, o exemplo ali, teve uma saída, então o total do ICMS é devido pelo sujeito passivo, no caso pelo contribuinte, pela saída de mercadoria, então uma venda de mercadoria. Ele vendeu a mercadoria com tributado e o imposto foi R$10.000. Bom, o valor do imposto anteriormente cobrado decorrente pela entrada da mercadoria, então na compra dessa mercadoria, ela veio tributada, Então ela veio com R$4.000 de imposto ali destacado no documento fiscal. Então vai fazer justamente a diferença. Os R$10.000 pela saída, vai descontar ali os 4, vai compensar os R$4.000 ali que houve na entrada. Então deu um valor de ICMS a pagar ali 10.000 menos 4 de R$6.000. Então, esse é um exemplo bem simples ali da apuração do crédito do ICMS, mas é exatamente assim que ocorre. Na venda do produto, na saída do serviço, enfim, é tributado pelo valor cheio e, no caso ali do nosso exemplo, R$10.000. E quando você houve a entrada disso anteriormente, houve o imposto tributado, que é o crédito do ICMS. E aí esse valor compensa do valor a pagar, certo? Então por isso que diminui ali os 4.000 dos 10.000 a pagar, dando os 6.000 ali de valor a recolher, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a cadeia econômica, Bom, cadeia econômica, o que é isso, Vamos ler para a gente poder entender. Porque ela é muito importante para a gente entender a movimentação do crédito, como que o crédito trabalha, como que o ICMS, o princípio da não cumulatividade. Vamos ler sobre ela ali então. A cadeia econômica, de modo geral, funciona como se fosse uma corrente com várias etapas nesse processo, passando desde a extração, produção e manuseio da matéria-prima, sua transformação em produto final, distribuição, comercialização até chegar ao consumo final. Então ela funciona como uma corrente, então é interligado. Todas as etapas do processo é interligado, desde a extração ou a produção lá na área agrícola, a parte da extração, até o manuseio da matéria-prima, a transformação, até chegar ao consumidor final, certo? Ali, em cada etapa dessa cadeia, por onde o produto ou a mercadoria percorre, seu valor é agregado e acumulado. Como assim? Lá na produção agrícola, na extração, ele vem com um valor. Quando ele é transformado na indústria
ou quando ele vai para distribuição, para o varejo, ele vai acrescentando valores. Esses valores vão sendo agregados ao produto, né, acumulando esse valor até chegar no consumo final. Tá? Olha lá, quando a mercadoria, o produto, passa por toda a cadeia econômica, né, do produto até chegar ao consumidor final. Eu estava falando sobre isso. Né? Então, um exemplo ali, ó, produtor, indústria, atacado, varejo e consumidor final. Aqui tem um gráficozinho para a gente ver. Então, o produtor, né, vende para a indústria por sua vez, vende para o atacado, que por sua vez para o varejo, que por sua vez para o consumidor final. Então, essa é a circulação econômica, também chamada também de cadeia econômica. Bom, ali tem uma indústria, um atacado, mas tem casos, por exemplo, que pode ter várias indústrias, né? E também a ordem, ela pode mudar um pouquinho, mas a essência seria essa, sair lá do produtor, do extrator, né? Lá do extrativismo, lá da agricultura, da pecuária, enfim, até chegar ao consumo final. Então ele passa por todas as etapas ali, isso chama-se de circulação econômica. Nós vamos entender isso que eu vou explicar mais sobre o crédito mais para frente ali, como que ele se comporta nessa cadeia, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a Lei Complementar 87/96, né? A Lei Candir, tá? Bom, pessoal, artigo 19. O imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, como o montante cobrado nas anteriores, né, nas operações anteriores, pelo mesmo ou por outro estado, né? Bom, então esse é a essência ali do princípio da não cumulatividade. Então ele compensa, né, o ICMS, você pode utilizar o crédito, compensar o crédito, né, relativo ao montante cobrado nas operações anteriores. Então, por isso que existe o princípio da não cumulatividade. Então, a cada operação, você vai descontando o valor que foi pago na operação anterior. Esse é o princípio da não cumulatividade. Por isso que gera-se o crédito do ICMS. Tá? Uma coisa bem interligada à outra. Aqui nesse infográfico aqui, a gente dá uma olhada, a mesma cadeia econômica ali que eu coloquei no exemplo anterior, só que eu coloquei aqui a questão um exemplo de venda em cada etapa ali. Vamos dar uma olhada ali. Ó. Ele vai exemplificar então o princípio da não cumulatividade. Bom, o produtor vende para a indústria, certo? Eu coloquei um exemplo ali de R$100 na venda, certo? E nessa venda aqui houve um débito de ICMS, coloquei um exemplo de 17%, então deu o valor de R$17 para pagar. Né? A forma mais simples, a forma mais clara possível ali, né? Não entrando em outros aspectos da legislação tributária, mas a essência do imposto. Né? Houve uma venda de R$100, houve um débito do imposto de R$17. Tá? A indústria, por sua vez, ela fez o processo de industrialização, de transformação, e ela vai vender esse mesmo produto, enfim, com valor agregado. Então, no exemplo ali, eu coloquei ali R$130, certo? Como R$130, na mesma alíquota, né, o imposto a 17% deu R$22,10. Então, a gente vai utilizar, nesse cálculo, já começa a aparecer aqui, ó, o crédito do ICMS, que veio com R$17, certo? Bom, então você vai abater esse valor, você vai compensar esse valor na apuração do ICMS, nesse momento na indústria, né? E ele vai dar um ICMS a recolher de 5,10. Mesma coisa acontece no atacado, coloquei um exemplo de 150 a R$17, deu R$25,50. Ele vai utilizar o crédito do ICMS anterior, que foi os R$22,10, dando um valor de ICMS a recolher de R$3,40. Varejo, a mesma situação, até chegar no consumidor final. Coloquei um exemplo ali de R$200, com débito de 17, deu R$34, e o crédito do ICMS de R$22,50, que foi a operação anterior, dando ICMS a recolher de R$8,50. Vocês reparam que o valor do ICMS ele foi sendo pago o valor descontando o crédito de cada operação anterior.
Isso demonstra que o ICMS só vai ser pago pelo valor agregado, certo? Pelo valor que está sendo agregado ao produto. Essa é a essência do princípio da não cumulatividade. Não acumula o imposto, né? O imposto não é pago se ele já foi pago na operação anterior. Tá ok? Bom, vamos para frente. Caso o crédito seja maior que o débito, denomina-se crédito acumulado. Bom, esse é um exemplo importante, porque no exemplo anterior nós fizemos sempre o crédito menor, deu sempre o valor a recolher, né? Vamos dar uma olhada agora como seria o crédito acumulado. Bom, a empresa A, independente de qual empresa ali, né, na cadeia econômica, mas como exemplo usamos a empresa A vendendo para a empresa B. Bom, no momento da venda da empresa A para B, a venda foi um exemplo de R$200, houve um débito de ICMS, 17% de 34%. Mas a empresa A tinha um crédito anterior pela entrada desse produto de R$ 38,50. Então, o valor do crédito é maior que o valor do débito. Então, com isso, ela fica com crédito acumulado. Tem várias situações que isso pode ocorrer, né? Então, ela ficou com crédito acumulado para a próxima apuração, certo? E assim vai sucessivamente, tá? Então, por isso que ficou com crédito acumulado, porque o crédito do ICMS na operação anterior, na compra do produto, enfim, pela empresa A, ela veio com crédito maior, tá ok? Bom, a lei complementar também, a 8796, a lei Candir, vamos dar uma olhada ali no artigo 20, o que fala para a gente ali, ó. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, né, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações que tenha resultado a entrada de mercadoria real ou simbólica no estabelecimento, inclusive destinada a seu uso e consumo ou ativo permanente, ou recebimento de serviços de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação. Bom, então está falando justamente que é assegurado ao contribuinte, sujeito passivo, creditar-se desse imposto anteriormente cobrado. É o que nós estávamos vendo, né? Utilizar o crédito do ICMS compensando o valor a pagar ali, a recolher do ICMS. Tá ok? Bom, pessoal, no parágrafo 1º fala que não dá direito a crédito às entradas de mercadorias ou utilização de serviços, né? Enfim, ali, que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à atividade do estabelecimento. Bom, então prestações isentas ou não tributadas, ou que se refiram a mercadorias e serviços alheios à atividade do estabelecimento. Então, se a entrada ela for acobertada ali no caso por uma isenção, sendo não tributada, ou um produto, alguma coisa, né, uma compra que não seja da atividade fim do estabelecimento ali, então isso não dá direito ao crédito, certo? Até no parágrafo 2º ele demonstra bem essa questão dos serviços ou mercadorias alheios à atividade. Ele dá um exemplo bem claro, muito usado ali, que ele presume-se, né, como alheios à atividade do estabelecimento os veículos de transporte pessoal, que seria o veículo do sócio, né? Se ele tem um carro no nome da empresa, esse veículo ele não é para atividade fim da empresa, certo? É para uso do sócio. Então a compra desse veículo ela não vai dar direito ao crédito do ICMS. Diferente ali de um veículo de test drive, por exemplo, ou que foi adquirido, ou um veículo utilitário que é utilizado na atividade fim da empresa ali, esse sim dá direito a crédito, tem suas peculiaridades ali, tá bom? Mas é diferente a situação. Então esse é o exemplo que a própria Lei Candir traz para a gente ali, tá bom? Bom, então nesse caso temos como exemplo ali, ó, a empresa A vendeu para a empresa B, né? Nessa saída, ela foi isenta ou não tributada, ou alheios à atividade de estabelecimento, nesses 3 itens ali. Então, a empresa A deu uma saída para a empresa B, e essa saída saiu isenta, não tributada, ou era um produto alheio à atividade de estabelecimento. Então, isso não gera direito ao crédito do ICMS na entrada. Então, quando essa mercadoria, esse serviço entrar na empresa B, essa entrada, não, mesmo que ela, né, tudo certinho, ela não vai gerar o direito ao crédito do ICMS.
Tá? Então, a saída da empresa B, ela vai sair creditada, se for o caso, né? Ou pode ser isenta, mas se ela sair com o débito ali do imposto, né? Ela vai sair sem crédito do ICMS na apuração. Então, na venda da empresa B, quando ela for vender, sendo tributado, como exemplo nós colocamos ali, ó, um exemplo, venda de R$200, tem o débito de ICMS de R$17. Então, deu R$34 na saída. Como a entrada, né, a operação anterior de A para B, ela foi isenta, enfim, né, não tributada, esse crédito ele vai ser zero, ele não vai existir. Então, o ICMS a recolher vai ser o próprio R$34, vai ser cheio, né, 17%, porque não houve o crédito. Entendeu? Esse crédito não existiu ali por conta da isenção, por conta de ser não tributado, ou às vezes até foi tributado, mas se aquela mercadoria, aquele serviço, ele não for ligado à atividade do estabelecimento, ele for considerado alheio, então ele não vai ser considerado crédito naquele momento ali, certo? Bom, pessoal, Lei Complementar 8796 de novo aqui, a Lei Candir, vamos dar continuidade na leitura dela. Bom, o parágrafo 3º traz o seguinte: é vedado o crédito, né, relativo à mercadoria, entrada no estabelecimento ou prestação de serviço a ele feita, para integração ou consumo em processo de industrialização ou produção rural, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, exceto, né, saída para o exterior. Ou então no inciso 2º ali, para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior. A questão dessa exceção para o exterior nós vamos ver mais para frente, tá? O que esse parágrafo ali, com esses incisos, querem falar para a gente? Que quando você tem, mesmo que tenha uma saída, né, uma entrada tributada, que existe o crédito, né? Se a saída ela for isenta, ela for não tributada, você não vai poder utilizar esse crédito, né, pela entrada, certo? Então, essa seria a regra que está falando aqui nesse parágrafo 3º. A Constituição Federal também traz isso, né? Ali, ó, a isenção ou a não incidência, salvo determinação em contrário, né? Fala os dois casos, né? Não implicará o crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes, o caso anterior que nós estávamos falando. Se for isento, ele não vai gerar crédito. E o segundo item fala assim, ó, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Então, se a saída ela for isenta, não tributada, entende-se com redução na base de cálculo, enfim, né? Quando você for dar essa saída isenta, enfim, você tem que anular o crédito anterior. Você não pode utilizar o crédito anterior. Tem uma certa proporção. Até chama-se de regra do teto. É um teto ali para o crédito, né? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, que fica mais fácil para explicar. Vamos lá. A empresa A faz a venda ali para a empresa B, saída com débito do imposto, houve a tributação, enfim, tudo certinho, né? Em regra, gera o crédito do ICMS na entrada de B, né? Na empresa B, na entrada, né, com esse produto entrando na empresa B, ela geraria o crédito, normalmente, gera esse crédito, enfim. Quando há a saída, né, desse produto ali numa operação seguinte, essa operação vem a ser isenta, não tributada, com redução na base, enfim, não terá direito a se creditar pelo ICMS desse mesmo produto pela entrada. Vai ter que anular esse valor na apuração do ICMS lá. Ali fala em sua proporção. Por que em proporção? Porque no montante da apuração, certo? Pode ter saídas tributadas, saídas isentas, então tem que especificar essa proporção ali, então, ou redução na base de cálculo, enfim, essa proporção tem que ser obedecida na hora que for utilizar o crédito do ICMS. Não vai poder utilizar o crédito 100%, somente o crédito referente àquela saída tributada. Fiz dois exemplos aqui para a gente ver certinho ali. Uma venda de R$200, que é o nosso exemplo, né? Então o débito está com isenção. Então se a saída está com isenção nessa venda, então não houve imposto. O imposto ficou zero, certo? Então o crédito de ICMS, por um exemplo de R$20 de crédito, né? Esse crédito não pode ser utilizado, porque 100% da venda ela foi isenta, ela foi não tributada, não houve o imposto.
então não vai ter nem ICMS a recolher e nem crédito acumulado, né? Então não vai poder utilizar esse crédito vai ter que ser anulado. Bom, um outro exemplo ali, uma venda de R$200, coloquei ali um débito ali, no caso com redução na base de cálculo de 30%. Então você tem ali 200 vezes 30, dá 60, né? R$60, então a base de cálculo ficou R$140. No nosso exemplo, 17% deu R$23,80. Bom, o crédito ICMS desse exemplo, né, eu coloquei ali R$20 como exemplo, né? Então esse valor de 20 deve ser reduzido na mesma proporção dos 30% ali, ficando então R$14 de crédito, podendo utilizar somente esse valor. Aí você vai pegar os R$23,80 menos os 14, vai dar os R$9,80, certo? Então esses são dois exemplos ali dessas saídas com redução, isenta, enfim, que não autorizam, não deixam, né? não pode se usar o crédito na sua totalidade. Tem que ou anular 100% ou utilizar proporcional. Bom, aqui eu repito o parágrafo 3º ali para falar sobre a exceção, né? Bom, ali falando que é vedado o crédito, certo? Na entrada do estabelecimento, quando é isento, quando é não tributado, exceto se tratar-se de saída para o exterior, certo? Então, se for saída para o exterior, se for exportação, a regra é bem diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A Constituição Federal fala o seguinte: o ICMS, né, não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior. Então, seria a exportação de mercadoria, a exportação de serviços, ela não incide, então ela é imune do ICMS, certo? Só que ele fala, no inciso ele fala aí, ó, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, a saída ela é imune, mas existe, né, a manutenção, é assegurada, então, a manutenção do crédito do ICMS, mesmo que a saída seja imune, não tem ICMS na saída, mas tem o crédito na entrada. Então, é bem diferente do que nós estávamos falando anteriormente aqui, no exemplo anterior. Então, a exportação é uma exceção, é justamente para poder incentivar o comércio, né, o comércio exterior e tudo mais. Então, essa é a regra, né? A exportação ela tem esse benefício, isso entende-se um benefício, né? Porque na saída ela não vai pagar o imposto, resumindo, né? Mas, porém, ela vai receber o crédito desse imposto pela entrada. Então, ela vai ficar com um crédito acumulado, né? Ela vai ter essa situação ali. Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, pessoal. Bom, a empresa A faz a venda para a empresa B, a saída com débito do imposto, certo? Então, débito normal, né? Houve a tributação ali, então a empresa B vai fazer o quê? Ela vai gerar um crédito na entrada, certo? Normalmente. A saída não houve imposto na saída. A saída para exportação ela é imune, né? Pela Constituição Federal não existe tributação ali, né? Não está no campo, né? do ICMS ali essa situação. Então não vai se ter o ICMS na saída, porém é assegurada a manutenção do aproveitamento do montante do crédito do ICMS das operações anteriores. Então, esse ICMS que A, né, repassou para B ali, junto com a mercadoria, junto com o serviço, né, que gerou esse direito a crédito ali, a empresa B ela vai ter o direito da manutenção e aproveitar esse crédito em situações seguintes ali, enfim. Então ela vai continuar com esse crédito na apuração de ICMS dela, tá bom? Isso é, enfim, como já falei, um benefício ali, né? Entende-se assim, para incentivar o comércio exterior mesmo, tá? A venda, a exportação da mercadoria. Bom, no exemplo que eu coloquei ali, ó, mesmo dos R$200, no caso da exportação, então saiu com a imunidade. Então na saída ficou 0, né? E a entrada com 20%, com R$20, desculpa, com R$20 ali de crédito do nosso exemplo, né? Isso aqui eu tirei aleatório ali, coloquei só para a gente tá entendendo, né? Ela ficou então com esse crédito acumulado de 20. E aí vai acumulando todo mês até ela poder estar utilizando ali, tem N situações ali, né? Mas nesse momento da apuração, essa regra seria essa, tá bom? Bom, agora nós vamos falar o seguinte ali, ó. No artigo 23 ali da Lei Candir,
ele vai falar o direito do crédito para efeito da compensação com o débito do imposto, né, recebido em operações anteriores, enfim, né, qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado ao quê? Essa que é a parte importante, nessa condição, a idoneidade da documentação, então tem que ser documentos hábeis, documentos que estão na legislação, né, nota fiscal, tudo mais. Se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidas na legislação. Então, existem os livros próprios, né, a escrituração própria, escrituração fiscal digital, né, os livros ali de apuração de ICMS, o SIAP. Então, existem N situações ali estabelecidas na legislação. Normalmente, cada estado tem a sua legislação ali nesse sentido, mas bem próximo um do outro, né, bem semelhante. Então, a Lei Candir dá essa situação ali que condiciona isso. Não é simplesmente houve uma entrada, utilizar o crédito, não tem que ser muito bem escriturado, muito bem registrado, né, nos livros, conforme estabelecido na legislação ali. Tá? E o parágrafo único é interessante, que ele fala o seguinte: o direito de utilizar o crédito, certo? Normalmente é feito na apuração mensal ali, mas pode-se ficar com crédito acumulado ou situações anteriores, enfim. Então, esse direito ele extingue-se, né? Ele acaba, né? Depois de decorridos 5 anos contados da data da emissão do documento fiscal. Que documento é esse, né? O documento de venda que gerou o crédito do ICMS, que veio destacado na nota do ICMS quando da compra daquela mercadoria, daquele produto, ou no caso da prestação de serviço, aquele documento fiscal ali, certo? Então, ele inicia a correr esse prazo para extinguir esse direito, né, na data da emissão desse documento fiscal. É diferente, né, de quando o fisco ele tem o direito de constituir o crédito tributário, né? Na questão da constituição do crédito tributário, que é ele fazer o lançamento do imposto, o prazo ele é diferente. O prazo ele vai iniciar a partir do primeiro dia do próximo ano, do ano seguinte, né, do ano em que poderia ter sido lançado, né, poderia ter sido efetuado o lançamento. Então o prazo ele é um pouco maior, porque ele dá esse espaço de tempo ali do próximo ano, certo? Então seria o ano cheio, né, o ano fechado que a gente fala. Mas no caso do crédito ICMS não é assim. Às vezes a gente se confunde ali no dia a dia, então, mas tem esse detalhe aqui, né, que no crédito ICMS o prazo é de 5 anos e inicia-se a contagem ali da data da emissão do documento fiscal. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, seria isso que eu teria que passar para vocês. Tentei resumir o máximo, trazer bem detalhado ali, tá? Queria agradecer a todos ali, dizer que, né, essas informações eu estou trazendo frequentemente, né, no canal aqui. Pedir para vocês, quem gostou, deixar o joinha ali, tá? Isso ajuda bastante no canal também, para ajudar, para incentivar. A gente está trazendo sempre vídeos novos sobre esse imposto ali. Estou tentando estudar bastante coisa, trazer bastante coisa interessante ali. Tá bom, pessoal? Bom, eu tenho um perfil lá no Instagram, tá? @AlexandreMesari. Queria deixar o contato para vocês. Vou deixar na descrição aqui. Tá bom? Se quem quiser ir lá, quem quiser seguir, acompanhar, a gente vai ficar muito, muito feliz lá. Vai ser uma satisfação muito grande ter vocês lá com a gente lá, para a gente interagir, para a gente conversar lá. Certo? Bom, pessoal, fiquem com Deus. Um forte abraço.